Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Nossa 18ª aula de língua portuguesa juntos. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o documento internacional. O que é um documento internacional? Você vai ficar sabendo nessa aula. E nós vamos falar também de palavras que começam com G, com J e tem G e J no meio da palavra. Então, vamos lá? Vamos começar então essa aula explicando um pouquinho sobre o que é o documento internacional. O documento internacional, ele é um texto, né? E a sua principal função é apresentar orientações, conselhos, dicas que devem ser seguidos em todos os lugares do planeta. Então, o documento internacional, normalmente, ele oferece diretrizes, orientações para países, para cidades, para empresas, de como fazer algo. Então, pode ser como tratar as mulheres adequadamente no ambiente de trabalho, como garantir que as crianças tenham os seus direitos garantidos dentro da escola, e outros exemplos de documento internacional. A gente também sabe que quando um país como o Brasil assina um documento internacional, o que ele faz? O que significa um país assinar um documento internacional? Significa que ele vai assumir o compromisso de que ele vai cumprir as orientações que aquele documento apresenta. Então, se um documento internacional, por exemplo, diz que os homens e mulheres que fazem a mesma função devem ganhar o mesmo salário, o país que assinar esse documento internacional, ele tem que garantir que dentro do seu país todas as empresas públicas e privadas vão pagar o mesmo salário para homens e mulheres que fazem as mesmas funções. Bom, nesse capítulo da apostila, nós estamos falando bastante da diversidade humana. Na última aula nós descobrimos quantos países diferentes nós temos no mundo, com pessoas de religiões diferentes, de raças diferentes, de modos de viver diferentes. Alguns homens gostam de usar cabelo longo, outros cabelo curto. Algumas mulheres são baixas, outras são altas. Alguns homens torcem para um time de futebol, outros preferem torcer para um time de vôlei. Algumas mulheres gostam de música clássica e outras gostam de funk. A gente precisa entender que a diversidade humana é uma coisa legal e eu posso não gostar do mesmo time de futebol que você, do mesmo tipo de música que você, mas eu tenho que respeitar o seu modo de viver e entender que é o seu direito viver da forma como você bem entender, desde que, precisa ficar bem claro, essa forma de vida não machuque, não ofenda ninguém e não desrespeite nenhuma lei, né? Bom, o documento internacional que nós vamos ler agora, que está lá na página 57 da apostila, é um documento que se chama Carta da Terra. Por que será que esse documento se chama Carta da Terra? Será que é um documento feito pelo planeta Terra para os seus habitantes? Você verá que é algo parecido com isso, porque agora nós vamos ler juntos. Vamos lá? Então, vamos lá. Carta da Terra. Prover, ou seja, garantir, oferecer a cada ser humano de educação e recursos para assegurar, ou seja, para garantir uma subsistência sustentável. O que é uma subsistência sustentável? É garantir que as pessoas possam existir de forma que não agrida o meio ambiente e agrida outras pessoas. Quais são as coisas que todo ser humano precisa para existir? Bom, ele precisa se alimentar, ele precisa ter um lugar adequado para fazer as suas necessidades básicas, ele precisa ter um lugar para morar, para se proteger da chuva, de ventos, ele precisa, na nossa sociedade atual, ter um trabalho para que ele possa garantir os seus recursos financeiros, o seu dinheiro para comprar as coisas que ele acha necessário. Então a Carta da Terra começa dizendo que nós precisamos prover cada ser humano de educação e recursos para assegurar uma subsistência saudável e proporcionar seguro social e segurança coletiva a todos aqueles que não são capazes de manter-se por conta própria.
Também a Carta da Terra oferece a diretriz, a orientação de promover a distribuição equitativa. O que é equitativa? De forma que todos possam ter o mesmo acesso às riquezas dentro das nações e entre as nações. O documento Carta da Terra também orienta que deve ser assegurado os direitos humanos das mulheres e das meninas e acabar com toda violência contra elas. O documento também diz que nós precisamos defender, sem discriminação, os direitos de todas as pessoas a um ambiente natural e social, capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde corporal e o bem-estar espiritual, concedendo especial atenção aos direitos dos povos indígenas e minorias. O que são minorias? São pessoas que fazem parte de grupos sociais cuja população é reduzida. Por exemplo, uma minoria atualmente é o grupo de pessoas portadoras do vírus HIV, por exemplo. O vírus da AIDS, que é uma doença autoimune onde o corpo, a partir da entrada de um vírus no corpo, o corpo começa a literalmente se matar. Esse vírus da AIDS, ele é um vírus que algumas pessoas da sociedade têm, e esse grupo que tem essa doença é considerado uma minoria que merece ser defendida, que merece que os seus direitos sejam garantidos, assim como outras minorias também que você vai aprendendo ao longo da sua vida escolar, tá? O documento também diz que é preciso afirmar o direito dos povos indígenas à sua espiritualidade, conhecimentos, terras e recursos, assim como as suas práticas relacionadas a formas sustentáveis de vida. Eu pulei um item, eu vou voltar aqui no item anterior, agora eu vou ler o item anterior. Eliminar a discriminação em todas as suas formas, como as baseadas em raça, cor, gênero, orientação sexual, religião, idioma e origem nacional, étnica ou social. Então, independente se você é branco, negro, se você é homem ou mulher, se você é hétero ou homossexual, se você é católico, evangélico, espírita, ateu, se você fala língua portuguesa ou tupi-guarani ou inglês, você merece respeito e merece que os seus direitos estejam garantidos dentro do país que assina a Carta da Terra. Continuando, a honrar e apoiar os jovens das nossas comunidades, habilitando-os a cumprir seu papel essencial na criação de sociedades sustentáveis. Esse é um documento que você deve ter percebido que a linguagem dele, as palavras usadas nesse texto são um pouquinho mais complexas, ou como a gente fala em língua portuguesa, esse texto ele está escrito em norma culta, ele está escrito respeitando todas as regras de construção das frases e utilizando palavras que exigem que você leia um pouco mais para entendê-las, que você tenha uma experiência de leitura um pouco mais avançada. Então, para ajudar você a entender um pouco mais o que significa esse texto, eu inseri aqui algumas frases para a gente pensar sobre esse texto. Bom, então a Carta da Terra, ela diz para a gente que nós devemos respeitar a diversidade humana, independente de que tipo de diversidade, como eu já falei para você, religião, orientação sexual, tipo de família, cor, se é homem ou mulher, enfim, nós devemos respeitar todas as pessoas como elas são e devemos, isso também é importante, saber que nós podemos denunciar os casos de desrespeito. É muito importante que a gente contribua para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais justa e com mais equidade. Equidade é uma palavra que quer dizer que todos têm que ter acesso a todas as oportunidades. Então, eu preciso também, a partir da Carta da Terra, nós podemos pensar nisso, eu também preciso cobrar os governantes do município, do estado, do país onde eu moro, para garantir que eles deem essa equidade a todos. O que seria uma equidade, por exemplo, no acesso à escola? É garantir que todas as crianças possam frequentar a escola. Mas frequentar implica também que as crianças, por exemplo, que usam
cadeira de roda, uma criança com deficiência, uma criança cadeirante, possa entrar na escola e possa ter uma rampa onde ela possa passar com a sua cadeira de roda sem o constrangimento de alguém ter que tirar ela da cadeira para que ela consiga entrar nos ambientes da escola. Uma escola com equidade também é uma escola onde, independente da forma como você chega na escola, você tenha o direito de ser respeitado pelos seus professores, independente se você é rico, pobre, a sua família é de um jeito ou de outro, se você tem uma religião X ou uma religião Y. Você tem uma escola que tem equidade, é uma escola que respeita e valoriza todo tipo de pessoa. E a Carta da Terra, ela também diz pra gente a importância da segurança social. Para quem? Para aquelas pessoas que não têm condições de buscar a sua própria subsistência. Aquelas pessoas que não podem, por exemplo, procurar um emprego. São, por exemplo, imagine uma pessoa que está no final da sua vida e ela não conseguiu ainda se aposentar. O que é se aposentar? É quando as pessoas trabalham por um longo período de tempo durante a sua vida adulta e quando chega num determinado tempo, quando elas cumprem um determinado tempo, elas podem se aposentar, ou seja, elas param de trabalhar e continuam recebendo salário. Existem alguns adultos que por vários motivos não conseguem ter o tempo de trabalho e eles ficam muito velhinhos e não conseguem mais trabalhar. Esses adultos, para eles, precisa ser garantida uma segurança social de que eles terão algum dinheiro, alguma renda para conseguir viver uma vida minimamente digna. A Carta da Terra pode ser usada nesse momento que a gente está vivendo, porque nesse momento de pandemia, muitas pessoas não estão tendo condições de trabalhar e de conseguir dinheiro para sustentar a sua família. Então o governo está garantindo segurança social para essas pessoas através de uma renda provisória, uma renda momentânea aí, chamada de auxílio emergencial, onde as pessoas recebem esse dinheiro para conseguir sustentar sua família num período onde elas não podem trabalhar ou perderam o emprego ou não podem sair para procurar um novo emprego, tá? Bom, falamos um pouquinho da Carta da Terra, eu espero que você tenha entendido a importância desse documento e principalmente a importância de respeitar a diversidade. Dentro da escola, às vezes a gente presencia ou a gente participa de situações de bullying. O que é o bullying? É quando uma ou mais crianças desrespeitam a outra, não respeitam a criança como ela é. Então, se um amiguinho é gordo, ou se um amiguinho é pobre, ou se um amiguinho usa óculos, um grupo de crianças pode achar que isso é errado, só porque o amiguinho é diferente dele, ele pode querer brigar com o amiguinho por essa diferença e acabar arrumando confusão, acabar humilhando, acabar tirando sarro desse amigo. E aí você, que caso presencie isso na escola, não pode ficar calado. Você tem um papel importante em respeitar a diversidade, também é denunciar. O que é denunciar? É contar para um adulto responsável pela sala de aula, o professor, o diretor, o coordenador ou outro adulto da escola, o que você presenciou, para evitar que essas situações ocorram novamente, porque são situações que machucam as pessoas. Não é só machucar de bater, mas você pode machucar alguém dizendo palavras que ofendam essa pessoa, que deixem essa pessoa triste. Então, nós todos, crianças e adultos, somos responsáveis por respeitar a diversidade e denunciar casos de desrespeito. Tudo bem? Bom, nosso próximo assunto da aula são as palavras escritas com G e com J. Lá na página 58 da apostila, você tem uma explicação muito legal de dicas, orientações que você pode seguir para escrever corretamente palavras com G e palavras com J. Perceba que a apostila explica pra gente que as palavras com G são aquelas que terminam com ágio, égio, ígio, ógio ou úgio. Eu quero que você observe que todas essas palavras têm uma vogal no meio. Tá vendo? Todos esses, antes da letra G, a gente tem a presença de uma vogal. E também são escritas com G as terminadas com agem, igem e ugem. Essas, por outro lado, são palavras que terminam com M.
tá? É só para você perceber alguns padrões, algumas coisas que sempre se repetem. E nós temos como orientação para você que sempre vão ser escritas com J aquelas palavras terminadas em jar e gear. Perceba que são palavras que terminam com AR, tá? Então, é uma dica, é uma orientação para você de como escrever mais corretamente palavras com G e com J. Claro que é muito importante que você lembre aquilo que o seu professor já te falou esse ano várias vezes. Às vezes vão aparecer palavras que não obedecem essa regra, né? Toda regra em português tem a sua exceção. Então, o que é uma exceção? É uma palavra que não está incluída na regrinha. E aí, para saber escrevê-la corretamente, você precisa ler bastante e escrever bastante para que o seu professor possa corrigir aquilo que você escreveu. Tudo bem? Eu coloquei aqui na tela também outras palavras com G ou com J que normalmente os adultos e crianças erram bastante, para você ter cuidado na hora de escrever, para você olhar para elas e tentar gravar elas para nunca mais esquecer o jeito que elas são escritas, tá? Então, a palavra gorjeta começa com G e no meio tem o J, gorjeta. A palavra viajar é com J no meio, mas a palavra viagem é com G no meio. Cuidado com isso. O verbo viajar é com J e o substantivo viagem é com G, tá? A palavra tigela é com G no meio. A palavra nojo é com J. A palavra giló começa com J. A palavra traje tem o J no meio. Já a palavra longe tem o G no meio. E a palavra manjericão tem o J no meio. Cuidado com essas palavras, olhe com atenção para elas, para a próxima vez que você escrevê-las, você não errar. E se você errar, você vai ter um professor aí te apoiando do seu lado para corrigir e te estimular a escrever elas melhor. Tudo bem? Bom, ok. Agora a gente vai fazer juntos o exercício 1, letra A e B, para que a gente verifique se a gente realmente entendeu como descrever palavras com G e com J. Então, olha só a letra A. Na letra A está sendo pedido para você que você diga se chegando ao colégio, ou seja, se a palavra colégio é escrita com G ou com J. João fica feliz ao ver os amigos. Beleza. A letra B está pedindo para que você, Marina adoraria fazer estágio, para que você diga se a palavra estágio é com G ou com J, em uma grande indústria. E aí, se a gente voltar lá na nossa tabelinha de G e J, colégio termina com égio, então colégio vai ser escrito com G. E estágio termina com ágio, então estágio vai ser escrito também com G. Então, corrigindo aí, a gente vai ver que colégio se escreve com G, porque termina com égio, e estágio se escreve com G, porque termina com ágio. Então, você veja que a regrinha que a gente aprendeu na apostila nos ajuda muito, lembrando que nas palavras que não estão de acordo com aquela regrinha, você vai precisar ler bastante para aprender a forma correta de escrevê-la. Tudo bem? Eu espero que eu tenha te ajudado a compreender melhor os assuntos dessa aula. Qualquer dúvida que você tiver na hora de fazer os exercícios, é só você me chamar para tirar sua dúvida. Até a próxima aula. Tchau, tchau.